Olá, muito boa noite, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta nova sessão, esta nova aula, Filosofia e Vida com o Padre Romão Kessongo. Nesta aula eu passo para apresentar as áreas de estudo de filosofia, os campos de investigação de filosofia. Sabemos que a filosofia, como a mãe de todas as ciências, está em todo o campo do saber. Aqui nesta aula não vamos falar das correntes filosóficas, pois essas são totalmente diferentes das áreas de atuação ou dos campos das áreas de filosofia, ok? Vamos falar sim do campo de investigação da filosofia, dos campos de investigação da filosofia. Vamos apresentar os principais, por serem muitos, vamos apresentar apenas os principais. Já agora, vamos começar por apresentar a ética. A ética é uma parte da filosofia que reflete filosoficamente os costumes, os hábitos ou a moral, a forma de ser, o comportamento das pessoas humanas ou das sociedades. Entretanto, esta é a parte mais prática da filosofia, pois em todos os dias nos deparamos com questões éticas. Não devo roubar, não devo ferir o outro, não devo fazer mal ao outro, as questões ligadas ao aborto, as questões ligadas a declaração de impostos prediais, de impostos de automóveis, se é lícito, não é lícito, enfim, todo este campo. É para dizer que não é apenas uma área da AGT, é essencialmente uma área da filosofia, porque para que o cidadão pague sem remorso, pague sem coação externa, tem de estudar ética. Aliás, estamos dentro da ética de Immanuel Kant, a ética do dever. Portanto, os filósofos também têm lugar na AGTC. Entretanto, é a ética que nós apresentamos. O segundo campo de investigação, o segundo campo de filosofia, é essencialmente a filosofia social e política. Esta filosofia social e política procura estudar exatamente, a grosso modo, encaixa-se em duas classes distintas. A primeira classe procura examinar por que a sociedade é como é? E nós muitas vezes nos perguntamos sobre isso. Por que o mundo caminha como está? Por que Angola está como está? Por que a Europa está como está? Por que a África é como é? Isso tudo é campo da filosofia social ou política. A segunda classe de reflexões filosóficas são dos objetivos da sociedade e o papel do Estado, ou que o Estado pode desempenhar na realização destes objetivos. É verdade que onde há problemas, há sempre intenções de solução. Para que se solucione os problemas, é preciso traçar objetivos, é preciso traçar metas. Esses objetivos, estas metas, buscam-se na filosofia social ou filosofia política. Temos o outro campo que é a estética, porque às vezes temos aquela consciência de que o filósofo tem de ser um feio, alguém que não corta a barba, feio no sentido estético, não? Alguém que não corta a barba, tem de andar sujo, enfim, não. A estética, sim, é a parte essencial da teoria dos valores, ou a axiologia. A axiologia é a ciência que estuda os valores. Nesta parte, estuda-se questões do estilo, da intenção do Criador e da natureza, da criatividade, enfim, se os valores se podem perder ou não, se não se perdem os valores, porque é que se diz resgate dos valores morais, pois o que produz uma boa poesia, uma bela pintura, uma sinfonia comovente, enfim, cada um de nós já se comoveu por uma música, por uma pintura, por uma poesia. Isso também é filosofia, também é um campo da filosofia. A filosofia estuda exatamente isto. Temos outro campo que é a lógica, em certo sentido, é a área mais fundamental da filosofia, porque para falarmos corretamente, argumentarmos corretamente, com muita coerência, perícia, precisão e concisão, nós precisamos de raciocínios lógicos. Aliás, tenho dito mesmo, a lógica seria uma disciplina obrigatória em todos os anos do curso de Direito. Um advogado sem lógica é exatamente um caçador sem a pontaria, dispara no ar. Portanto, já tenho vindo a sugerir muito sobre isso, mas como não sou nada, a coisa parece que não pega. Mas um dia vamos experimentar
e verão que a lógica só ajuda na vida dos advogados, a lógica só facilita o raciocínio lógico, a lógica só facilita o próprio viver, enfim, e facilita encontrar a verdade com mais facilidade. Temos, enfim, a filosofia da religião, ok? Esta filosofia da religião estuda os vários campos da religião, estuda sobre Deus, estuda sobre a criatura, sobre o Criador, os limites da criatura, ok? E a infinitude do Criador. A filosofia da religião é um campo da filosofia muito presente nos nossos dias, sobretudo num contexto social em que as religiões nascem dia após dia, sem justificações plausíveis, sem nenhuma doutrina social, enfim. Acho que estamos na época de dizer algumas seitas, ok? Estão se tornando mesmo alienação do povo. Então ali o filósofo tem de existir para intervir exatamente a acudir esta situação. E é bom que se contrate os filósofos para, enfim, mitigar este problema que já não é apenas social, é familiar, é político, é nacional, das religiões que nascem dia após dia. Depois temos a filosofia da história. A filosofia da história é diferente da história da filosofia. Isso também vamos falar. Quando é que estamos diante de uma história, quando é que estamos diante de uma crônica, a diacronia, a sincronia do tempo, como é que o homem se move no tempo, se a história é retilínea ou circular, tudo isso vamos estudar, só estamos a apresentar ainda os campos. Temos a filosofia da ciência, ok? O relacionamento entre a ciência e a filosofia, ok? Portanto, tudo isso vamos estudar. Temos a epistemologia, que é a investigação da origem e da natureza do conhecimento, como é que conhecemos, o que é o conhecimento, quais são os limites do conhecimento, como é que o homem pode conhecer alguma coisa, como é que o homem pode escapar, pode evitar conhecer outras coisas, enfim. Depois